Salmo 125, uma palavra aqui a você, ao seu coração, nessa noite. Nós vamos lê-lo inteiro, é curto, né? Tem apenas 5 versos, Salmo 125. Por favor, acompanhe a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. Importante que você mantenha ela aberta para nós caminharmos em alguns versículos auxiliares. E claro, eu não posso falar de outra coisa senão exatamente do contexto que estamos vivendo. Aqui quase que uma virada de ano, saindo aqui de 2024, indo para 2025. Mas vamos ler o texto. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, ou Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora até quando? E para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, até a iniquidade, seria esse sentido. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Curve sua cabeça. Deus bendito, Deus eterno, nós estamos mais uma vez, Pai, aqui, diante da Tua presença, nesse lugar, nesta casa de oração, consagrada a Ti, consagrada para que a Tua palavra seja exposta, Senhor, consagrado para que louvores aqui sejam entoados, consagrado para que, de fato, Senhor, como corpo Teu, Senhor, como membros, Pai, da Tua família, ó Deus querido, nós possamos estar aqui unidos, nesse lugar que o Senhor preparou para nós bendizermos e enaltecermos o Teu santo nome. Senhor, a Tua palavra lida aqui agora, ela será exposta, nos ajuda na compreensão, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, segundo o Teu Espírito Santo. Ajuda, Pai, a cada um de nós que aqui está, aos nossos queridos irmãos que estão em viagem, que acompanharão certamente depois dessa pregação publicada nas nossas redes sociais. Ó Pai querido, glorificamos o Teu santo nome, porque até aqui nós podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, Pai, rogamos essas bênçãos no santo, precioso e bendito nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês sobre um tema, com base aqui nesse salmo, uma fé que não se pode abalar. Uma fé que não se pode abalar. Nós estamos exatamente perto de uma virada, não é? De 2024 para 2025. E permita-me aqui te dizer o porquê este salmo e por que está sendo lido este salmo. Esse salmo ele está dentro daquele conjunto que nós conhecemos como Cântico dos Degraus, ou Cântico de Subida, ou até mesmo de Romagem. Salmo 120 até o 134, esse conjunto aqui, ele está exatamente no mesmo grupo. Quando as pessoas elas iam, por vezes, subindo até Jerusalém, e às vezes elas iam louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor com muita alegria. Às vezes era um louvor de lamento, é verdade. Às vezes era um louvor sobre os feitos do Senhor, o que o Senhor fez. E nós vemos exatamente esse cenário do Salmo 120 ao Salmo 134, Cântico dos Degraus. Tem até alguns textos, até alguns títulos, né, na Bíblia Sagrada, que tem lá escrito alguns títulos que ajudam, outros não ajudam tanto, mas esse até facilita. Cântico dos Degraus, Cânticos de Subida, Cântico de Romagem, aí depende da Bíblia que você está na mão, né, a versão da Bíblia que você está na mão. Mas para que você entenda onde foi inserido exatamente esse texto que fala exatamente de uma fé inabalável. O fato é que quando nós nos reunimos nesse último culto aqui do ano, nós temos aqui algumas diversas pessoas reunidas aqui, 2024, último culto do ano aqui no Carrão, aqui nessa igreja, nós somos aqui então chamados a contemplar não somente apenas o que se foi, porque geralmente a gente fala assim, não, é o último culto, aí a gente lembra lá de tudo que aconteceu. Sim, é benéfico, nós devemos fazer isso, nos lembrarmos de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo que Ele ocasionou para nós, não é? Isso nos traz alegria no coração. Mas não somente pelo que Ele fez, mas também nós podemos vislumbrar aquilo que virá, o que está por vir, não é?
2025 chegando aqui já já. É claro que Deus ele é atemporal. Ele não está ligado aqui no 2024, 2025, restrito a isso. Nós estamos. Nós vivemos esse tempo aqui, o Cronos. Mas de tudo que o Senhor já fez, nós podemos vislumbrar tudo que Ele fará. Claro que tudo em consonância com a sua palavra. Só que isso acontece em meio às incertezas de muitas pessoas por aí afora. Às vezes, e nessa época do ano é muito comum isso, a gente vai conversando com um, vai conversando com o outro, vai tratando uma coisa ali, aí como que foi o Natal, como que vão ser as festas aí, e às vezes as respostas são muito negativas. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Vocês vão conversando com uma pessoa, com outra, seja no comércio, seja um amigo, um familiar, ou quem quer que seja, as respostas são muito negativas quando chega essa época do ano. Por quê? Geralmente porque estão incertas, exatamente do futuro. Não sabem o que esperar do futuro. As notícias que temos tido, não é? Eu não estou falando nem numa questão meramente política, de forma geral no mundo, não é? As pessoas têm incertezas em seus corações. Mas a alegria, a confiança que nós temos é porque nós nos voltamos exatamente à rocha inabalável, que é Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, independente dessas circunstâncias, independente dessas questões externas que nós podemos viver, que nos cercam. Então, esse é o tempo de nós fazermos listas. Acabamos de orar por algumas delas aqui, não foi? Esse é o momento de nós fazermos aqui projetos. Geralmente fazemos os projetos para o próximo ano. Na vida, na família, na igreja. Não somente projetos, mas reflexões sinceras sobre a qualidade de vida que nós temos vivido. Estou falando de forma geral. Veja, e ao longo desse ano aqui, que breve se encerrará, certamente, nós enfrentamos, vamos dizer assim, tempestades. Ao longo desse ano que já está quase no finzinho aqui, muitos de nós, por vezes até, ouvimos o inesperado bater na nossa porta. Isso é um fato. Isso é cíclico, inclusive. Todo ano isso vai acontecer de uma forma ou de outra e nós temos que estar preparados a isso. Mas veja, nesses momentos aqui, inclusive desafiadores, onde esse inesperado bateu a nossa porta, onde esses desafios, essas problemáticas da vida batem a nossa porta, a nossa confiança, então, ela é posta à prova. É a nossa confiança que é colocada à prova. Revelando, então, a necessidade de uma fé inabalável em Deus. Olha, se a confiança ela é posta à prova, ou queira-se colocar em xeque, devido às circunstâncias, às dificuldades, é aí então que nós devemos ter uma fé inabalável. E é exatamente do que fala esse salmo. Tá certo? Nesses momentos aqui desafiadores, nossa confiança posta à prova, revela exatamente essa fé inabalável em Deus, mas nós temos que entender que o fato é que a fragilidade humana, a fragilidade do ser humano, a minha e a sua fragilidade aqui, quando vem e bate em nós, e quando nós estamos de fato firmados nessa rocha inabalável, nós passamos a entender então que a força que nós temos vem do Senhor, e não de nós mesmos. Porque de nós mesmos nós nem viraríamos o. Pois bem, esse Salmo 125, ele é uma canção, é um livro poético, preste bem atenção. Uma canção de confiança, ele é uma canção de proteção, ele é uma canção de fidelidade de Deus. Preste bem atenção. A Deus é uma coisa, de Deus é outra coisa, ok? É uma fidelidade de Deus, é um salmo, na verdade, de fé mesmo. É um salmo de fé. Quer um salmo de fé? Você tem o 125, você tem o 23, você tem vários outros. Este é um. O salmista aqui afirma que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Claro que é um contexto, porque ele está dizendo isso. Ele fala lá que o monte não se abala, esse Sião que não se abala, mas dura para sempre, não é? Ele está dizendo isso no texto. O salmista aqui traça um paralelo. O que é que ele está dizendo? Entre a firmeza do Monte Sião, que era o contexto que ele estava vendo ali, o monte, a natureza, o que ele podia observar, como o ser humano ver, não é? A firmeza do Monte Sião com a firmeza daqueles que confiam no Senhor. Ou seja, a firmeza da fé daqueles que confiam no Senhor. Percebe? Então, enfatizando aqui a inabalável natureza, inclusive, das promessas divinas, das promessas de Deus, da segurança dos que no Senhor depositam essa fé. É sobre isso que esse salmo está tratando aqui.
O salmista, ele continua, inclusive, descrevendo aí o Senhor como uma espécie, ele é um protetor do seu povo, ovelhas do seu pastoreio, proteção divina. Ele está descrevendo aqui, inclusive, que o Senhor cerca essas pessoas, esses seus filhos, esse povo do seu pastoreio, essa ovelha do seu pastoreio, como as montanhas cercam Jerusalém, protegendo. Ele está observando as questões, está lá compondo esse momento de adoração, esse hino de louvor, esse hino de fé inabalável. Além de tudo, as palavras aqui do salmista oferecem aqui uma imagem muito poderosa do inabalável cuidado e da defesa de Deus, enfatizando o seu papel. E aí aqui, atributos metafóricos ele usa. Enfatizando o papel de Deus como escudo e como fortaleza de todos aqueles que neles confiam. Por que atributo metafórico? Porque Deus não é finito, ele é infinito. Falar que ele é uma rocha, falar que ele é um escudo, se nós não entendermos esse contexto, alguém pode pensar que é algo que cai em detrimento, vai se desfazer em determinado tempo. E não, ele está só fazendo uma metáfora. Ele está olhando e falando, Deus é o nosso escudo, ou seja, é a nossa proteção. Ele é a rocha, ele é aquilo que cerca o ser humano, os filhos seus. Está falando de um atributo metafórico. Mas veja bem, ele também diz aqui que, além disso, ele reconhece, o salmista, olhando para as questões, a realidade do mal e a realidade da maldade que existe no mundo. Só que ele afirma que os que praticam o mal não prosperarão. Não vai prosperar. Mesmo diante, trazendo um paralelo para nós, dessas incertezas que nós vemos. Não prosperará. E Deus, inclusive, guiará e preservará os que são retos de coração. Ou seja, mais uma vez, aqueles que confiam nele. Aqueles que têm fé nele. Por fim, aqui, inclusive, esse Salmo 125, ele conclui com uma oração por paz. Uma oração por prosperidade. Não dessas que nós temos visto as pessoas pregar por aí afora, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele afirma aqui que as bênçãos de Deus estão sempre, mesmo até fazendo aqui uma fala já, quando a gente não percebe, estão sempre sobre o seu povo. E que ele suprirá as necessidades do povo dele, de qualquer que seja o dano. Agora, não é na nossa ótica. Você lembra que eu estou dizendo que a fidelidade é de Deus? Percebeu o que eu falei no começo? Até porque se nós pensarmos que Deus vai nos dar tudo, ele não é mais Deus, ele é um gênio da lâmpada, não é? Não é sobre isso que está dizendo. Ele sabe qual é a nossa necessidade, antes mesmo até de nós falarmos. É fato que o próprio Sermão da Montanha, Jesus diz isso, não é? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aquelas coisas que estão sendo citadas ali. As necessidades básicas seriam acrescentadas. É sobre isso. Deus fará prosperar amanhã, 1º de janeiro, 2 de janeiro no máximo, cada um com uma Ferrari aqui, F40, 50. Não é isso que ele está dizendo. Não é? Então nós precisamos entender bem isso, porque essas palavras têm sido distorcidas por aí afora. As palavras do texto aqui então expressam aqui o profundo sentimento de gratidão e confiança na fidelidade. Aí é uma resposta positiva ao que Deus é o que ele faz, no cuidado de Deus. E convida todos nós, inclusive, a lermos, como lemos aqui, ou até mesmo cantarmos, se pudéssemos metrificar aqui, cantar esse salmo, cantarmos também, compartilhar essa experiência aqui da graça e da provisão divina. Agora, o fato é que, infelizmente, para muitos aí afora, quando nós falamos de fé, e o Salmo trata de uma fé que é inabalável, para muitos aí afora, a fé parece ter perdido o significado. Quando fala de fé, perdeu o significado. Ou, na verdade, para outros até, tem até um significado, mas distorsivo. Distorcem o que é fé, a definição do que é fé. Você quer ver? O uso popular dessa palavra aqui, culturalmente falando, é uma atitude positiva. O que é fé? Atitude positiva. As pessoas aí fora falam isso. O que é fé? Uma atitude positiva diante das circunstâncias, dos fatos da vida. É o famoso, vai dar tudo certo. É isso. As pessoas até equivocadamente não entendem o que de fato é fé no Senhor. Cristãos até, contudo, ditos pelo menos, né, por aí afora, alguns deles pensam assim.
Agora, cristãos bíblicos, genuínos, contudo, eles entendem fé sobre outra perspectiva. Sobre outra perspectiva. Lembre-se, eu estou falando no finalzinho de ano, para virar para 2025. Para nós, a fé, para nós, cristãos genuínos, a fé nada mais é, nada menos é do que a confiança que nós temos que Deus, que se revelou pelas Escrituras Sagradas, nos dará certeza justamente de que Ele cumprirá todas as promessas que foram deixadas na Bíblia Sagrada para o seu povo. É o que já está revelado. Percebe? É isso que é a promessa de Deus. Ele não vai nem além nem a quem. É isto que é a promessa de Deus para nós. E às vezes a gente não percebe. Essa fé aqui é um presente divino, dado graciosamente por quem? Pelo Espírito Santo. Para quem? Para o cristão que crê em Cristo Jesus e deposita em Cristo Jesus inteiramente a sua vida, deposita em Cristo Jesus, nos pés de Cristo Jesus, a sua coroa, se pudéssemos dizer assim. Efésios 2:8 diz isso. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? É a fé. Mediante a fé. E isso vem de quem? Vem de Deus. Isto não vem de nós. É dom de Deus. É muito claro esse texto. A palavra grega, inclusive, aqui, frequentemente traduzida com esse vocábulo, fé, no Novo Testamento, é pistes. Exatamente assim. Tá? Essa palavra ela é usada para descrever confiança, fé, fidelidade, convicção, com relação, sempre você vai ver isso, com relação a Deus ou a Cristo Jesus. Sempre nos contextos, pelo menos no Novo Testamento, nós vamos ver isso. A fé, portanto, envolve aqui uma confiança não meramente passiva, retraída, é uma confiança ativa e comprometida em Deus e em suas promessas. Quais promessas, irmãos? As que estão na Bíblia. Percebe? Essas que ele falou para nós, reveladas nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos claramente que a presença de Deus aqui em nós, ela produz uma fé ativa. A presença de Deus em nós produz uma fé ativa e confiante no Senhor. É claro, não pode ser de forma diferente. Isso nos leva, inclusive, a uma experiência aqui relacional com o Pai Celestial, de dependência. Você já parou para pensar nisso? Que nós o tempo inteiro dependemos do Senhor? A gente fala isso várias vezes e vira até jargão, não é? Dependemos do Senhor. Mas você já parou para pensar que a fé nos leva a isso? A uma experiência relacional, se relacionar com Deus, no sentido de depender inteiramente de Deus e somente dele? É exatamente isso. Veja, por exemplo, aqui, nessa relação, nesse ato relacional com Deus, nesse exercício de fé, não é? Perceba que no cristianismo aqui, a salvação é pela graça mediante a fé. O resultado, inclusive, aqui da salvação nos conduz à fé e à manutenção da nossa relação com Deus. E ela também acontece como? Pela fé. Nunca é fora da fé. Já viram isso? Nunca é fora da fé. Por exemplo, o sola fide, não é? Somente a fé. Sola fide é um termo latim, um conceito da reforma protestante. O sola fide é uma experiência viva, exatamente do quê? Da nossa devoção, ou não? Somente a fé. Não é isso que nós falamos? Claro que tem outros 4 solas, mas um deles é esse. Sola fide, somente a fé. Por que é a fé e mais alguma coisa? Somente a fé. Em quem? Numa macroestrutura politicamente boa que vai acontecer em 25? Que vai mudar tudo? No Drex, para quem conhece o que eu estou dizendo, que vai melhorar tudo? Ao contrário, eu acho. É nisso? Não. É exatamente em Cristo Jesus. Esta é a fé. Agora, a fé é a forma como nós também nos movemos ou nos movimentamos no reino de Deus. Não é outra coisa. A ponto do autor aos Hebreus, agora fazendo um paralelo aqui, destacar que nós somente podemos agradar ao Senhor vivenciando esta fé relacional com Ele. É o que está escrito lá. Ninguém agrada a Deus se não tiver aqui unido a Deus pela fé. Vocês lembram de cor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá descrito em Hebreus 11:6. Então, os conceitos de fé, quando não são deixados de lado do que de fato é fé, eles são distorcidos.
Muitas pessoas aí afora distorcem isso. E nessa noite, então, eu quero tratar com vocês exatamente sobre a fé, sobre o papel fundamental da fé, para nós termos aqui, inclusive, uma vida plena diante do Senhor, para que nós saibamos, em 25, o que é que nós vamos fazer, para onde está sendo apontado, mesmo aqui com cenários mais difíceis que possam acontecer aí fora, na vida. É sobre isso. E veja, em primeiro lugar, uma fé aqui que não se pode abalar, que é o que trata esse salmo, molda, não é? Cada vez mais os aspectos da nossa vida. Uma fé que não se pode abalar, ele pega todos os detalhes da nossa vida. Todos. Não é só fé na área financeira, que Deus vai me abençoar aqui. Fé naquilo outro. Fé em todas as áreas. Uma fé que não pode se abalar, conforme lido aqui no Salmo, é exatamente isso. Como eu falei anteriormente aqui, a fé cristã, ela é ativa e molda cada detalhe do nosso viver. Cada detalhe. Pode ser que você não perceba isso. Pode ser que você não tenha percebido isso. Mas molda cada detalhe. Hoje, por exemplo, nós estamos mergulhados, não é? Numa sociedade aí secularizada. A gente vê isso aí. Nós vivemos aqui em um mundo cheio de incertezas, ou não? Nós temos visto isso aí no mundo. Não estou falando, nós temos incertezas. Espero que não. Estou falando de lá de fora. Tá certo? Num ambiente, princípio e valor mundano que é incerto. Esse desequilíbrio aqui reflete-se, infelizmente, na vida de muitos cristãos rasos. Cristãos que são rasos. Olham para essas coisas e se desesperam. Eu não estou dizendo que nós devemos nos conformar, até porque a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar. Mas nós não devemos nos desesperar, porque o final das coisas a gente já sabe. Nós já sabemos. Mas esse desequilíbrio se reflete na vida de muitos cristãos rasos, que não aprofundam a sua relação com Jesus. Hebreus capítulo 5, verso 12, na NVT, diz assim: a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu estou lendo a Bíblia. Está sendo tratado exatamente isso. Se não houver fé, de fato, genuína, em Cristo Jesus, confiança em Cristo Jesus, em todos os aspectos da nossa vida, nós seremos rasos no relacionamento com Ele. E naturalmente, nos encontraríamos nesse cenário que foi lido aqui agora. Queira Deus que não, que nenhum de nós nos encontremos aqui a essa altura. Vocês já deviam ensinar. Tem outra versão que fala, vocês já deviam ser mestres na revista atualizada. É assim que diz lá. Já deviam ser mestres. Vocês já deviam ensinar outras pessoas. E, no entanto, vocês, de novo, precisam que alguém ensine novamente os conceitos, e olha, fala, mais básicos da palavra de Deus, por falta de um ato relacional com Deus, o exercício da fé. Percebe? A confiança em Deus, aqui em seu Filho Jesus, ele deve ser materializada em uma vida extraordinária e transformadora. Não há nenhum positivismo aqui. Preste bem atenção. Infelizmente aqui, muitos cristãos por aí afora, quando vêm essas circunstâncias externas, se abalam. Não tem nada de Monte Sião aqui, eles se abalam. Tá certo? Espernejam ali, não é? Simplesmente olham para um cenário como esse e são meninos na fé ainda. São inconstantes, vivendo aqui realidades mesquinhas e sem o sabor do Evangelho. Isso não dá ibope. Tratar e falar sobre isso. Por isso que essas pessoas vivem assim. Uma superficialidade na fé. Infelizmente, o tempo em que nós vivemos é marcado por cristãos, é isso mesmo, sem fé. Teoricamente dizem que tem fé, mas na prática. Eu não estou falando de um positivismo infantil e inconsequente, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando, a fé, ela não priva, preste bem atenção, cristãos de dores. A fé não priva cristãos de lamentos, de sofrimentos. Ela também não é uma atitude mágica de uma vara de condão que agora acabaram as nossas angústias. A fé não é isso. Viramos um ano, agora não tem mais problema.
A fé não é isso. Os conceitos de fé têm sido distorcidos. A fé em Deus é a certeza do cristão de que o Senhor, Ele caminha sempre ao nosso lado, independente das questões. Como um pai bondoso, Ele nunca abandonará o seu filho. Isso é fé. Nós sabemos que nós podemos enfrentar dificuldades, problemáticas. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Essa é a realidade. Algumas pessoas faleceram no Natal. No Natal. Uma delas, mãe da nossa irmã Karen. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Percebe ou não? Mas o que nós sabemos é que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, quem estará conosco lá? O Senhor. Nós cremos nisso. Nós sabemos que não seremos abandonados. Percebe? Bom, essa certeza que nos leva, a certeza que nós temos da fé em Cristo, nos leva a nós termos uma atitude aqui corajosa e um mundo totalmente amedrontado. Para nós cristãos, não é? Essa certeza aqui nos faz transpirar amor num mundo inteiramente de ódio. Essa certeza aqui nos chama uma atitude de servo, servil, e um mundo que é totalmente egoísta, ganancioso, é o contrário. É a contramão do mundo. Essa certeza, essa fé aqui nos mantém fiéis a Deus e aos seus valores em um mundo mergulhado totalmente na iniquidade. Ou não? Você percebeu o que eu falei? Essa fé nos mantém fiéis a Deus. Tá, mas quem antes foi Deus que deu essa fé para nós? O próprio Deus. Percebe isso? Não é de nós mesmos. Mas se nós olharmos ainda com um pouco mais de carinho para isso, basta lembrarmos dos cristãos da Antioquia. Eles decidiram com firmeza, com afinco, serem de fato discípulos do Senhor, vivendo publicamente a confiança que tinham em Cristo Jesus, ou seja, traduzindo, vivendo com esta fé relacional. Eles fizeram exatamente isso. A dedicação deles aqui foi tamanha que eles passaram a ser reconhecidos pelo nome de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Até Atos 11, 26, não se chamavam de cristãos. De Atos 11, 26 para frente, eles passaram a ser chamados de cristãos. Tanto era o afinco, a fé, o ato relacional. Diz assim lá, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, parece que foi feito para hoje esse texto, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Foi aqui. É muito bom quando nós somos reconhecidos por sermos cristãos. É muito bom. Às vezes as pessoas por aí fora têm uma convicção um pouco diferente, né, a respeito disso. Mas você é cristão? Tem uns aí, não, eu sou pastor. E cristão? Percebe? Mas você é cristão? Sou presbítero. Tá, mas cristão você é? Diácono. Tá, mas e cristão? Você é? É muito bom ser reconhecido por ser cristão. Isso não estou falando de uma vestimenta, se o cara está de terno na praia, se não, nada disso. Os valores e os princípios da nossa fé relacional com Deus. É sobre isso. Assim tem que acontecer comigo, assim tem que acontecer com você. A fé aqui não pode ficar restrita a um encontro dominical, hoje o último desse ano. No momento dominical de adoração, estamos aqui reunidos agora e aqui nós expressamos a nossa fé. Claro, mas fora daqui também. Nós somos um culto ambulante. Nas festas de final de ano, idem, principalmente. Essa fé ela deve moldar cada aspecto da nossa vida. Cada aspecto da nossa vida. Cada detalhe. Interferindo no modo como vivemos e permanecemos, inclusive, nesse mundo. A fé cristã, ela é uma fé pública. Coloque isso na sua mente. A fé cristã, ela é uma fé pública, para fora.
Não é só para mim, não. Uma fé 007. Fé pública. É exatamente sobre isso. Mas, em segundo lugar, uma fé inabalável, uma fé que não se pode abalar, ela é repleta de ações, de práticas, de atitudes. É uma fé operosa, como a Bíblia diz. Uma fé operosa. Você relembra comigo um caso. A mulher do fluxo de sangue. Está lembrado dela? Lembra? Um dos casos conhecidos da Bíblia, né? Exatamente, aqui é um exemplo do poder da fé inabalável. Não é o poder dela, da fé inabalável. Preste bem atenção. Ela havia já despendido todos os seus bens, se não todos, quase todos, não é? Com a medicina que existia naquela época, com os recursos médicos que existiam naquela época. Só que ela não foi curada. Está em Marcos capítulo 5, verso 25 e 26, diz lá assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. Olha aqui agora. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Gastou tudo que tinha. Os bens, os recursos, né? Vocês conhecem a história. O fato é que, preste bem atenção, estou dizendo que uma fé que não pode se abalar, uma fé repleta de atitudes, de ações, é uma fé operosa. O fato é que boa parte das pessoas, elas acabam entregando os pontos, coloca entre aspas aí, na primeira frustração. Vem a primeira frustração, já entrega os pontos. Grande parte das pessoas por aí afora fazem isso. Essa mulher não fez isso. Ela não fez. Ela permaneceu insistindo naquele quesito que ela precisava. Durante quanto tempo? 12 anos. Primeiro ano não deu certo. Segundo ano não muda nada. 12 anos. Mas se nós olharmos ainda com um pouco mais de cautela para esse elemento trazido aqui ao texto da mulher do fluxo de sangue, obviamente aqui a sua insistência pela cura não estava ligada somente ao bem-estar. Ela não queria só ser curada para ficar beleza, agora está maravilha. Não era só isso. Claro que era também pelo bem-estar, mas não era só isso. Mas um sentido de pertencimento também. Se vocês lembrarem, a hemorragia que ela tinha, o fluxo de sangue que ela tinha, impedia ela de cerimonialmente adorar, não é? Ela era considerada impura. Não podia ir, né? Um momento de adoração como você está aqui. Ela não podia. Ela não podia, por exemplo, participar dessa adoração, mas também não podia participar da vida social com seus irmãos ali judeus. Ela também não podia fazer isso. 12 anos. De algo que ela não queria, mas foi 12 anos. Um ano atrás do outro. Entrou o ano, aquelas campanhas, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Nós já somos abençoados pelo Senhor. Nós teremos 12 dias lá na penha, mas não é para 12 meses de bênção. Não. É em gratidão. Em gratidão, não ingratidão. Em gratidão ao nosso Deus. E podia ser 15, 20, um mês. E podia ser o ano todo. Percebe? Não é sobre isso. Fiz a campanha lá, mas e aí? Não fui curado. No primeiro, no segundo, no terceiro ano. Sempre as mesmas coisas. Não é isso. Ela não apenas aqui viveu um ano ruim. Talvez você tenha vivido um ano ruim. Talvez na sua mente você está aqui e falou, poxa, esse ano aqui foi pesado. Comparando com alguns outros anos anteriores. Né? Talvez você tenha vivido um ano ruim. Essa mulher não viveu um ano ruim só não. Ela viveu 12 longos anos ruins. 12 longos anos. Qual foi a atitude dela? O que ela fez? Entregou os pontos? Permaneceu tentando. 3 evangelistas contam a história dela. Isso é interessantíssimo. Não é? Cada um deles traz um fato novo, enriquece ali. Como é que ela obteve aquilo que insistentemente ela buscou? Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 27, diz para nós que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu. O outro evangelista, Mateus, capítulo 9, verso 21, diz: ela creu que seria curada ao tocar nas vestes, na orla das vestes.
Lucas capítulo 8, verso 44, diz que ela se moveu até Jesus e tocou na orla das vestes, então ela foi curada. Você percebe os aspectos progressivos aqui? Ou não? Olha o que aconteceu. Ela ouviu, ela creu e ela se movimentou. Ela teve atitude. E eu estou dizendo para vocês que uma fé que não pode ser abalada, uma fé inabalável, ela é repleta de ações, repleta de atitudes. Está percebendo isso? Foi exatamente o que ela fez. A fé aqui que não pode ser abalada, ou não pode, né, para essa mulher ser abalada, encaminhou essa mulher a uma atitude de devoção, de desejo de estar com Cristo. Senão não é fé. De desejo de estar com Cristo. A mulher aqui não fez, por exemplo, como o cego de Jericó, saiu gritando, né, ou talvez de forma de inferência, ilação, até mesmo como aquele leproso usando essa estratégia. Não, ela não saiu gritando, até porque ela queria ser ajudada somente, e claro, queria que Cristo, mais do que uma ajuda, né? Ela não queria só ser meramente ajudada. A fé da mulher estava em Cristo e não na cura. Você percebeu ela? A fé dela estava em Cristo e não na cura. Tem muita gente que vai atrás só de milagres, só de curas. Isso não segura ninguém. Essa fé é repleta de atitude, porque tirou a mulher de uma posição aqui paralisante, uma posição de impotência, não tinha o que fazer. 12 anos tentando, ela não tinha o que fazer. Diante aqui do fato, colocou-se, né, numa rota da transformação que ela tanto precisava e encontrou salvação em Cristo Jesus. A fé que ele mesmo deu. Ela se move no meio da multidão. Algo inadequado. Por quê? Ela estava impura, cerimonialmente. Não era isso? Se movendo no meio da multidão. Ela toca ali nas vestes de Jesus, na orla de Jesus, na capa de Jesus, algo que era indecoroso. Além de cerimonialmente impura, indecoroso pela etiqueta social daquela época. Uma mulher tocando nas vestes, na capa de Jesus, ali na orla de Jesus, nas vestes, indecoroso. E por fim ela faz o quê? Recebe virtude de Cristo. E isso acaba com sua hemorragia. A fé tem que ser operosa. Isso é uma fé inabalada. Por isso que quando Jesus se dirige a ela, Jesus não trata ela como uma interesseira. O que você quer? Tá. Jesus faz isso. Você percebeu que, se você já leu esse texto, Jesus fala com ela de uma forma até carinhosa, ele chama de filha. Já viu isso? Filha. Porque ele sabia que ela desejava a ele, Cristo Jesus, e não apenas as bênçãos que ele poderia lhe dar. Ele chama ela de filha. Está em Lucas 8, 48. Então lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Tem que ser operosa. A fé vem pelo ouvir. Ok, ouviu, creu. Sequencialmente, né? E depois de crer, faz o quê? Fica parado lá. Tem que ter atitude. Uma fé operosa. Alguns talvez presentes aqui, quem sabe, né? Certamente tem arrastado aqui por anos situações que parecem estar sem resolução. Aparentemente, né? Pode ser que alguém esteja assim. Talvez aqui esse ano tenha sido muito difícil. Sim. Aqui não há uma diminuição do que foi ou não foi. Pode ser que tenha sido muito difícil. Mas alguns de nós aqui têm enfrentado muitos outros anos difíceis. Não foi só 2024. Pode ser que 23, 22, 20, né? E aí vai. Assim como ela, eram 12 anos. E o que é que nós devemos fazer então diante disso? Ora, siga o exemplo que nós acabamos de falar. Vá até Jesus. Vá até Jesus. Vá até Jesus. Não importa como é que você vai chegar. Só que você tem que ir até Jesus. O ponto aqui é que, evidentemente, foi a presença de Jesus que a atraiu. Não foi um passo que ela tomou no coração dela sem nexo nenhum. Ela ouviu, creu, a presença de Jesus a atraiu. Por isso que ela foi até Jesus. Até Jesus, irmãos. Só que precisa ir até Jesus com a atitude correta.
correta. Não é uma atitude interesseira, não é uma atitude simplesmente de usar o Senhor Jesus como um amuleto. Não! Precisa ser com a atitude correta. Talvez você possa ir até Jesus e dizer lá, Senhor Jesus, olha, eu vim aqui não atrás de uma bênção, mas eu vim aqui atrás de um Salvador. Senhor Jesus, eu não quero problemas resolvidos meramente, eu quero sabedoria para lidar com esses problemas. Percebe? Senhor Jesus, eu não quero apenas solução das coisas, eu quero direção das coisas. Senhor Jesus, eu não quero aquilo que o Senhor pode me dar meramente, embora Ele dá, claro, Ele é abençoador. Mas quero tudo aquilo que o Senhor é, que Ele simboliza. Quem se aproxima assim de Jesus com uma fé operosa, não sai de mãos vazias. Não sai. Terceiro, uma fé que não se pode abalar aqui é uma fé de compromisso. É uma fé aqui transformadora. Em que sentido? A fé cristã, repito, não é um positivismo, não é um determinismo, não é. Isso não é a fé cristã. Mas sim uma relação pactual, de aliança. Isto é a fé cristã. Deus, como Pai aqui, me perdoa dos meus pecados, me declara justo em Cristo Jesus, e aí o Espírito Santo vem habitar em mim. É isso aqui. E essa união aqui, ela é transformadora. Ou seja, ela afeta-nos. E afetar parece uma palavra pesada, né? Nos afeta, parece algo ruim. Não! Veja pela outra perspectiva. Ela nos afeta de modo gracioso em cada detalhe das nossas vidas. De forma graciosa. O Deus aqui soberano, Ele permanece trabalhando em cada um de nós. E há de completar esse trabalho até o dia do Senhor. Até o dia que Ele retornar. Filipenses 1,6 fala isso, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Por essa fé, irmãos, certamente, nós encararemos aqui um ano novo com atitude corajosa, não medrosa, corajosa. Deus aqui, soberanamente, nos auxiliará, nos ajudará a nós vencermos a jornada cristã com alegria. Teremos dissabores? Certamente. Mas Deus nos ajudará. Nós precisamos abraçar o compromisso da fé e ver Deus transformar cada detalhe da nossa vida, até mesmo no ano que vai vir, não é? Prestes a iniciar o ano, daqui a pouco está iniciando. Nós precisamos ter uma fé transformadora. Nós precisamos ter uma fé com compromisso. Então, qual é o compromisso? Mudar a rotina, por exemplo, no seu lar. Coisas básicas. Não é? Trocar o orgulho pelo amor. Coisas básicas. Cobranças por serviço. Cobrar mesmo. Trabalhar mais, né? Produtivamente. Gritos por palavras de louvor. É a fé cristã. Streamings. Sei lá. Netflix, Amazon. Fala outro aí. Trocar isso aqui por devocionais. Não posso mais assistir nenhum streaming. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Além disso, uma fé com compromisso, não é? O que é, senão, mudar a forma com que você trabalha e gera riquezas? Para que é que você trabalha? Veja, o trabalho faz parte do mandato cultural e Deus é glorificado na vida de um crente trabalhador, justo e honesto. É parte do mandato cultural. Trabalho é bênção, não é maldição não. Ok? Mas o trabalho deve ser redimido também. Nós trabalhamos para viver uma vida digna, claro, e suprirmos aqui o reino, inclusive, de Deus, porque nós somos súditos desse reino. Suprirmos o reino de Deus com os recursos no tocante ao avanço, à evangelização, à missão, ao fator como um todo do reino de Deus. É para isso que a gente trabalha. Nós não acumulamos tesouros na terra.
É para isso. Não somente isso. O cristão bíblico ele deve trabalhar, desenvolver sua carreira, ganhar dinheiro. Sim. Para quê? Para a glória de Deus. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é esse cristão tornar o trabalho um Deus, com D minúsculo. Tornar o trabalho como ídolo do coração. Isso não pode acontecer. Isso tem pegado muitas pessoas por aí. Uma fé inabalável, uma fé que não se pode abalar, é enxergar caminhos onde os outros enxergam dificuldades. Nos trabalhos por onde passei e trabalhei, de forma empresas, não é? Eu sempre dizia isso pro pessoal. Ah, mas isso aqui é muito difícil, vamos pegar o mais fácil. Era no mais difícil que eu sempre queria ir. Porque o mais difícil é onde tem as oportunidades. Percebe ou não? Não é diferente. Nós precisamos enxergar caminhos onde os outros enxergam dificuldades. Porque não adianta enxergar dificuldade. Nós temos um Deus grande, irmãos. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas. Que dificuldade? Nós enxergamos exatamente bons caminhos, estamos indo após Ele, inclusive, tomando a nossa cruz e seguindo, renunciando a nós mesmos. Paulo afirmou, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, ter visto uma porta eficaz para a propagação do Evangelho. Lá em Corinto. O pessoal pontuando, será? Esse negócio aí? Outros contra. Não, isso aqui é uma porta boa para o Evangelho. É boa. A gente precisa enxergar, ter fé, enxergar caminhos onde os outros enxergam dificuldades. Jesus, por exemplo, o que ele viu? 5 pães e 2 peixes. Está lá, multidão inteira. O que ele viu lá? 5 pães e 2 peixes, suficientes para alimentar a multidão. Enxergar coisas onde os outros enxergam dificuldade. Até os discípulos enxergaram dificuldades. Mas, Senhor, mas só tem isso aqui, tem só um menino ali. E foram 2 multiplicações. Na segunda, pior ainda. Eles já deveriam ter ciência. Mas peraí, Jesus já fez, não é impossível. E eles de novo lá, batendo cabeça. Nossa, não só isso. Na Reforma Protestante, vários reformadores, ponto aqui no tratado a Lutero, Lutero viu o simples anúncio da palavra de Deus, simples anúncio da palavra de Deus, como suficiente para enfraquecer o papado, o que eles estavam aprontando e fazendo, vendendo indulgência e série de coisas lá, e iniciando a Reforma Protestante. Simples anúncio da palavra de Deus. Indulgência não serve. Agora, o que você tem enxergado para o próximo ano? Essa é a pergunta. Nós temos vários projetos aqui na igreja. O que você tem enxergado para o próximo ano? Você vai fazer parte? Você tem fé? É inabalável? O que é que você tem enxergado? Essa é a pergunta. E na verdade é retórica. Veja só, uma fé com compromisso. Mudar a forma de nós nos relacionarmos com as pessoas. Por exemplo. É uma fé com compromisso. Ao se fazer carne aqui, Jesus deixou para nós o quê? Um exemplo de vida humana perfeita, ou não? Quando ele encarnou, sim. 100% homem e 100% Deus, não é? Ele glorificou a Deus sem nunca ter pecado. Só que ele fazia o quê? Ele andava com pecadores e comia com eles. A forma de nós nos relacionarmos com as pessoas. Talvez aí para o ano novo, passe as festas. Talvez para o ano novo aí, se relacione com mais pessoas. Faça isso. Firme esse compromisso. Tenha fé. Como? Procure amigos não cristãos. Certamente vocês têm. Certamente, não tenho dúvida. Procure amigos não cristãos. Passe um tempo com eles. Não troque a adoração a Deus, evidentemente. Ô pastor, fui lá me fazer de tolo no dia do culto, na hora do culto. Não estou dizendo isso. Passe um tempo com eles. Deixe que o brilho do Evangelho que está na sua vida contagie eles. Faça isso. A forma com que você se relaciona com as pessoas, seja sal, seja luz. Não somente isso aqui, fale da graça, fale da justiça de Cristo a eles. Não meça, por exemplo, esforços para convidá-los e até mesmo buscá-los para um ambiente como esse que você está aqui agora, para serem submetidos à palavra de Deus. Uma fé com compromisso é isso.
Fé com compromisso. Ter uma vida de oração. Crescer na vida de oração. A oração aqui é o respirar de um autêntico cristianismo. Nós não precisamos fazer igual aos fariseus. Contrate alguém para tocar o chofar, para me ver dando esmola ou orando. O camarada está orando, está tirando a selva, você está vendo o braço dele. Não precisa de nada disso. Não precisa. Mas nós precisamos orar. Crentes bíblicos não devem reduzir a oração a uma prática monótona e ineficaz. Oração geralmente é a reunião que tem menos pessoas. E é a reunião que deveria ter mais pessoas. Certa vez perguntaram para um teólogo, né? O que é mais importante? A palavra, a leitura da palavra, ou a oração? Ele respondeu assim: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Acho que fica entendido. Viver uma vida de oração. Embora as minhas e as suas orações não mudem a Deus, e não muda mesmo. Não pense que você orando, você muda a Deus. Deus é imutável. Nós não mudamos a Deus, mas as nossas orações mudam a nossa capacidade, a nossa percepção, a forma com que nós percebemos Deus. Oração. E reconhecemos, inclusive, a vontade de Deus. Se você talvez verificar um crente frutífero, estável, maduro na fé, certamente esse crente ora. Certamente esse crente ora. Deus aqui ele opera maravilhas por meio dos joelhos que se dobram. Os joelhos são só meios, não fim. Percebe? Bom, uma fé com compromisso é ser humilde, simples, acolhedor, acessível. Nós corremos um grande risco, falando do cristianismo em geral, evangelicalismo, de nos tornarmos soberbos. A verdadeira fé em Jesus não reside no mero saber. Eu sei. Infla o peito. Não é no mero saber, mas atrelado a isso também o viver. Não adianta ser teórico e não prático. Ter ortodoxia, mas não ter a ortopraxia. Não adianta. Eu preciso saber e aplicar esse saber. Então é só fazer? Não. Uma boa visão, bem estabelecida, bíblica, teológica, se não tiver intencionalidade de transformar isso em uma boa ação, não boas ações para sermos salvos, não é isso que eu estou dizendo, numa boa ação, é um mero idealismo. Somente ação, vamos fazer aquele negócio todo, sem uma boa visão estabelecida bíblica, é ativismo religioso. Eu preciso ter uma boa visão com a intencionalidade de transformar numa boa ação para a glória de Deus. Eu preciso saber, eu preciso viver. Obviamente, um saber bíblico aqui, regado com oração, nos ajudará a viver melhor a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus. Quanto mais eu cresço em Deus, menor eu me torno. Quanto mais eu cresço no Senhor, eu diminuo mais. E no fato de ser capaz de reconhecer minhas misérias, eu consigo olhar para outras pessoas com amor e com empatia, se eu viver uma fé de fato operosa. Jesus era mestre na Escritura, mas foi o homem mais simples que já viveu. Isso aqui é o nosso alvo. Uma fé com compromisso é deitar-se no colo da soberania de Deus. O que mantém nossa sanidade para 24, finalzinho, e 25, o que mantém o nosso equilíbrio, o que mantém o nosso entusiasmo diante das adversidades da vida, o que é que mantém? O que é que mantém? O reconhecimento de que nós servimos a um Deus soberano, é isso que nos mantém. É isso, e mais nada. Quando nós percebermos isso de uma forma muito clara, nós seremos capazes de ressignificar lágrimas, dores e aflições. Porque tudo está atrelado à soberania divina. E eu descanso aí. É aqui que eu descanso. No colo da soberania de Deus.
A soberania de Deus nos tira do mar das aflições e nos coloca no oásis da confiança. É exatamente isso. É isso que faz. Não estou aqui falando de uma fé determinista. Bata no peito e diga: doença vai embora, apareça na conta financeira. Eu não estou dizendo isso. Isso é mandinga. Isso não é evangelho. Não é sobre isso. Mas na capacidade de olhar para as dores e dizer, como Jó disse, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É sobre isso. Mesmo na dificuldade. Ué, somos como o Monte de Sião? Nós confiamos no Senhor? O desejo para um ano novo bom reside no anseio da alma humana para satisfação. Isso é um fato. E a única coisa que pode satisfazer a nossa alma é a presença de Deus. A única coisa. Por isso, meus irmãos, peça ao Senhor. Você está aqui no último culto de 2024. Peça ao Senhor para que no ano novo, em dias aí, se iniciará daqui a pouquinho, nós tenhamos uma fé de fato que não pode ser abalada, mesmo diante dos problemas. Pode ser que surjam problemas nos primeiros dias de janeiro, e você vai lembrar disso que eu estou falando hoje. Peça ao Senhor para que você tenha uma fé que não possa ser abalada, que você tenha, que eu tenha. Você aqui pode estar pensando assim: ora, mas eu passei por tantas frustrações. Ora, que garantia eu tenho de que será diferente? Tudo é possível ao que crê. É fé. Tudo é possível ao que crê. Você precisa fazer como os discípulos, lá em Lucas capítulo 7, verso 15. Peça que o Senhor aumente a fé nele. Está faltando fé? Peça ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé aí. Se a sua fé está pequena, se é que eu posso dizer isso, se a sua fé está quase se apagando, se recorde do pedido do pai do jovem possesso que tocou o coração de Jesus. Marcos capítulo 9, verso 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, está aí no texto, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez esteja faltando fé aí. Pede para o Senhor. Ele ajuda. Ele ajuda. Por isso, irmãos, fite os seus olhos nele, aqui nessa noite. Talvez você vá lembrar disso nos próximos dias. Somos moldados aqui, somos transformados por Deus, não por causa da nossa perfeição. Nenhum de nós é perfeito. Mas pela confiança irrestrita naquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. O Salmo 125 oferece um poderoso testemunho de segurança, de firmeza, daqueles que confiam no Senhor. Isso aqui nos lembra da natureza inabalável. Lembra que era a fidelidade de Deus? Da natureza inabalável de Deus e do cuidado dele na proteção com cada um de nós. A proteção que ele oferece ao seu povo. Quando nós enfrentamos o desafio da vida, ou ao enfrentarmos esses desafios da vida, que esse salmo, ele sirva aqui como uma fonte de consolo, para outros até uma fonte de inspiração, lembrando-nos de colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e descansar seguros em sua imutável provisão, seu imutável poder, seu imutável amor. O fato é que nós devemos encarar a realidade do ano novo de posse de uma fé inabalável em Deus. A gente tem que olhar lá para frente. Lembra que eu falei? Olhamos para trás, mas não é só para trás. Para trás é bênção. Joia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas lá na frente tem mais coisa aí. E nós devemos colocar uma fé inabalável, ou a fé inabalável que Ele mesmo nos forneceu, no Senhor, para o próximo ano. Que no próximo ano, meus irmãos, nós vamos louvar já, Ele nos sustente. Que no próximo ano Ele nos conduza. Que no próximo ano
assim como Ele trabalhou e foi Ele que proveu tudo isso e deu crescimento a esta igreja, Ele possa multiplicar isso 2, 3, 4, 5 vezes mais. Se Ele quiser, Ele pode. Mas que no próximo ano nós, arregacemos as mangas, coloquemos a mão no arado para trabalhar em prol do seu reino. É uma fé operosa. Que no próximo ano, meus irmãos, nós possamos compreender que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, nos afligir, porque nós estamos seguros nas suas mãos. Por isso que nós somos como o salmista disse. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios, as incertezas de aí afora, não permanecerão sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze-o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor justamente com os malfeitores. E termina com uma mensagem de paz para nós. Paz sobre Israel. Nós somos o Israel de Cristo. Você vai sair daqui hoje nessa noite, relembrando, você já sabe disso, reafirmando a fé que Deus nos deu, ela precisa ser inabalável. Coloque isso na sua mente, e ela é. Crave isso no seu coração e saia daqui entendendo uma vez mais que o ano muda, mas o Senhor não. Dezembro acaba, entra janeiro, mas o Senhor é imutável. Em suas obras, em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz por nós. E que bênção nós sabemos disso. Quero convidá-lo a ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor e depois agradecermos ao nosso bom Deus.